Oi pessoal, meu nome é Davi Martins e esse é mais um vídeo do canal sobre livros. Continuando nossa tradição recém-começada, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha, mas antes de mostrar o livro de hoje, deixa seu like, comenta, a gente adora responder os comentários de vocês, se inscreve no canal, a inscrição de vocês é muito importante pra gente e pro canal, ativa o sininho para não perder as atualizações e compartilha esse vídeo com todo mundo, porque todo mundo precisa conhecer esse livro de hoje. O livro de hoje é As Últimas Crianças de Tóquio, de Yoko Tawada. Nem todo livro de resenha é sobre livros famosos do BookTok. Esse até que tá famosinho, né? No BookTok, não. Primeiramente, eu queria compartilhar com vocês como que eu descobri esse livro e por que eu escolhi ler ele recentemente. Acho que eu li ele em setembro, né? Acho que foi em setembro, sim. Esse é daqueles livros que a gente descobriu passando pela travessa ali do Shopping Leblon. A gente olhou sinopse, Todavia, a editora que a gente gosta muito. A gente disse, precisamos levar esse livro. Achei curiosa a história e a gente trouxe. E ele passou na frente de vários livros porque eu acabei me inscrevendo no clube de leitura do Japan House de São Paulo. Tinha um encontro online para discutir exatamente esse livro. Agora eu vou colocar o livro aqui em destaque e nós vamos falar sobre a autora. Eu não conhecia a Yoko Tawada, mas ela é japonesa, nascida em Tóquio. Mudou para a Alemanha com 22 anos e mora em Berlim. Escreve em japonês e alemão, duas línguas dificílimas. Tem diversos livros publicados, tem romance, tem poema, tem peça teatral, tem livro de ensaio. Ela é super premiada, ganhou o prêmio Akutagawa, ganhou o prêmio Adalbert von Chamisso, ganhou o prêmio Tanizaki e ganhou uma medalha Goethe. Confesso que eu gostei muito da autora. Ela tem aqui no Brasil um outro livro publicado chamado Memórias de um Urso Polar, pela Todavia. Provavelmente seja um livro que eu compre no futuro, porque eu realmente gostei dela. Agora vamos falar sobre o livro, mas sem spoilers. Então eu vou falar em linhas gerais como é a narrativa do livro e algumas características. O livro se passa no futuro, um futuro diferente, onde os idosos vivem para sempre e os jovens morrem jovens. Nesse futuro diferente, o Yoshiro, que é um senhor idoso, senhor idoso é estranho, né? Um idoso. É. Posso chamar, né? Tem 100 anos, eu posso chamar de idoso, né? Acho que sim, né? Você vai deixar isso no vídeo? Não vai. Nesse futuro, Yoshiro, um idoso de mais de 100 anos, luta para garantir a sobrevivência do seu bisneto, Mumei. Essa é a história resumida do livro. Ele tem pai e mãe, esse Mumei? Tem. São velhos também? São um pouco. Tipo 90, né? Não, nem tanto. Mas eles não são doentes, não. Não. É só o pobre do Mumei. O Mumei já é da geração que é doente. Ah, tá. Achei que o senhorzinho ia cuidar sozinho da criança. Mas ele vai. Ah, tá. Essa família aí não liga muito pro Mumei, não. Porque ele vai morrer, então. A história do livro se desenrola descrevendo a rotina deles e especificamente a rotina do Yoshiro para manter o Mumei vivo. Em vez de ter grandes descrições para explicar o que aconteceu no universo, capítulos inteiros dizendo que aconteceu isso, um acidente daquilo, isso não existe no livro. Na verdade, o pano de fundo da história da rotina do Yoshiro é que vai trazendo aos poucos alguns esclarecimentos sobre o que aconteceu com o mundo. Mas também sem ser muito preciso. As coisas são meio vagas, assim. Fica super sugerido, meio etéreo. O livro se passa exclusivamente no Japão e conta muito pouco sobre a situação dos outros países do mundo nesse futuro esquisito. Até porque o nome do livro, né? É As Últimas Crianças de Tóquio, não é As Últimas Crianças de Quito. De Taubaté. Pode ser também. Qual que é aquela cidade que tem as coisas grandes? Itu. As últimas crianças de Itu. É as crianças gigantes do Salvador Santos destruindo os prédios, igual o Godzilla. Não tem isso. O livro muitas vezes mais sugere do que afirma, deixando as coisas para você completar com o que você entendeu, com o que você imaginar. Até demais, né? Porque tem umas partes que você me falou que eu não teria entendido, eu acho. Mas aí é individual, né? O que eu entendi também não quer dizer que é para ser entendido dessa forma. Porque você entendeu umas coisas legais, assim, eu gostei da interpretação quando você tava me contando. Eu acho que foi o que ecoou em mim ali do livro. Mas, apesar dele sugerir, ele aos poucos vai esclarecendo, do jeito da Yoko Tawada, por que o Yoshiro tá sozinho com o Mumei e que problemas familiares foram acontecendo para que se chegasse nessa situação deles dois sozinhos. Tipo o resto da família que não gosta dele, né? Eu não diria não gosta.
São outras questões, não gosto necessariamente. É porque ele não vai viver, então eles não estão dedicando tempo a ele. Também não é dito isso é uma interpretação minha. Cada qual segue mais ou menos sua vida, né? Entendi. É um livro poético, meio etéreo, parece às vezes um sonho, às vezes até parece um pesadelo. Em termos de estrutura, ele não tem capítulo. Então isso é uma coisa um pouco estranha, porque se você está acostumado a avançar num livro vendo capítulos, esse não tem capítulo. Agora também não é um livro muito longo. Não é um livro fácil de ser lido, justamente por causa dessa questão da sugestão, a linguagem, tem muita coisa abstrata, tem as questões do mundo que você vai refletindo para entender o que aconteceu. Então assim, não é uma leitura fácil, também não é ultra difícil, mas é uma leitura breve, dá para ler rapidinho. Você leu bem rapidinho esse sim. Apesar de difícil das metáforas que ele tem, você leu bem rápido. É por causa do clube de leitura, né? Senão não ia conseguir participar. Teve isso. Tá aí porque você leu rápido. Tinha meta. Meta de leitura é uma coisa super importante. Motiva a gente a ler mais rápido. É verdade. Você leu super rápido esse. Foi uma semana, acho que foi isso. Foi. Então, na verdade, é a história do senhorzinho com o bisneto dele, ele cuidando do bisneto, tentando que o bisneto sobreviva para trazer uma nova geração ao Japão. É basicamente isso e algumas coisas do passado para esclarecer como que eles chegaram no ponto que chegaram. No meio da história ali. Isso. Tá, bem simples, né, a proposta? Simples, mas a implementação é bem complexa. Para quem que eu recomendaria esse livro? Primeiramente, para os apreciadores de ficção especulativa. É um livro de futuro, distópico. Uma humanidade que, não vou dizer que acabou, na verdade ela mudou com essa característica dos idosos viverem para sempre e os jovens morrerem cedo. E isso mudou por causa de questões de clima, tem um que ambiental ali, mas é uma exploração de futuro. Então é uma ficção especulativa, para quem gosta de ficção especulativa, recomendado. Recomendo também para quem gosta de uma narrativa intimista. Então o livro fala muito da relação do Yoshiro com o Mumei, fala muito da relação familiar que tem com os outros familiares, que eu nem lembro o nome, pra você ver como eles são importantes, mas eles aparecem algumas vezes na história para compor, mas o principal é realmente o Yoshiro e o Mumei, e ele tem essa questão super emocional das relações nesse cenário distópico. Porque assim, se tirar o distópico, podia ser uma história de uma família normal. Se você não encrencar com a premissa nova do jovem morrer cedo e do velho ser eterno, ele é um livro família, assim, questões familiares, problemas na família, tem vício, tem outras coisas. Legal. Também recomendo esse livro para pessoas que gostam de refletir sobre questões sociais e ambientais. O livro, ele permite você viver, ainda que de forma ficcional, num universo onde as ações humanas sobre a natureza tiveram um impacto profundíssimo. Então no livro você tem isolamento de nações, isolamentos dentro da cidade por questões ambientais, tem contaminação, muita poluição, tem extinção de espécies, tem escassez de alimentos, tem várias dinâmicas sociais que são modificadas por causa das consequências dessas ações humanas na natureza, que não são muito claras, elas vão aparecendo aos poucos como background ali da rotina do Yoshiro com o Mumei. Então esse livro ele é recomendado para pessoas que gostam de refletir sobre as questões ambientais e sociais e os impactos das ações humanas na natureza. É um livro também que é muito bom para quem quer conhecer outras perspectivas culturais. É um livro bem japonês, então isso é legal para você ver um livro de outra cultura, falando de outra cultura, ainda que num cenário distópico. Por fim, eu recomendo esse livro para quem gosta de poesia e tem dificuldade de encontrar uma prosa adequada. Então, normalmente, quem gosta de poesia só quer ler poesia e acha a prosa muito amarrada, muito fechada, muito quadrada. Então, esse livro é um livro super poético, uma linguagem bem figurada, um livro que é uma boa entrada na prosa para quem gosta de poesia. Agora é chegado aquele momento em que a gente vai falar do livro sem se preocupar com spoilers. Spoilers. De uma forma geral, posso dizer que foi um livro que mexeu muito comigo. Ele realmente parece um pesadelo em vários momentos. Você vai lendo e fica confuso. E diz, o que aconteceu? Como que chegamos aqui? Sabe um pesadelo quando você está num lugar e aparece em outro? E você não sabe como que chegou? Ele transmite essa sensação. O narrador da história é o Yoshiro, o bisavô. Mas eu confesso para vocês que em alguns momentos eu vi outros narradores ali falando. Eu vi o Mumei falando. E isso me trouxe uma reflexão
reflexão sobre quem está pensando em que momento. Certamente, se eu fizer uma releitura desse livro, eu vou ser bem mais atento a isso, porque eu senti que mudava o foco narrativo. Eu senti que o eu virava o Mumei e o eu mudava para o Yoshiro, e eu vi pelo menos mais um outro eu na história. Isso traz mais subjetividade, isso torna as coisas ainda mais confusas, porque são pontos de vista bem diferentes de mundo. Parece difícil entender quem tá falando o quê, né? Principalmente porque não tem capítulo, não tem divisão, não tem muita coisa que caracterize. Mas você vê um eu falando, eu na escola, não me senti bem. Então é o Mumei. De uma forma geral é o Yoshiro. Mas nada denuncia, além dessas sutilezas, assim. Não tem um travessão, disse Mumei. Não tem. É uma história que transcorre muito bem. Às vezes até num ritmo meio frenético. Fica acontecendo um monte de coisa no background para explicar as coisas do mundo. E você fica em dúvida no que você presta atenção, porque são coisas complexas que vão aparecendo ali de fundo. Tipo o quê? Tipo quando ele vai falar sobre a alimentação do Mumei, que ele não pode comer certas coisas, e ele fala que uma vez deu uma carne de um bicho pra ele, acho que de pinguim, e aí ele começa a falar que os animais foram extintos, que só sobrou não sei o quê, aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Muita coisa, aí depois ele volta, o Mumei tem problema de mastigação, aí o Mumei no médico, acontece um monte de coisa, não tem mais distrito, a casa periférica, uma favela, enfim, vai acontecendo muita coisa, é bem dinâmico, alternar entre a rotina e o que está acontecendo no fundo. Esse a gente aprendeu que é o fluxo de consciência, né? Não. Não? Fluxo de consciência é quando o personagem está pensando. Esse não, esse é só ele contando a história. Isso, aí a tem autora contando a história. Isso, porque eu acho que tem um outro narrador. E para fechar esses comentários gerais, o final do livro é aberto, então super interpretativo, você entende o que quiser. Tem gente que entende que deu certo e se resolveu o problema das crianças. Tem gente que entende que é um sonho, tem gente que entende que Mumei morreu. Então assim, é bem aberto e super interpretativo. Você sabe que Mumei tá com a cabeça aberta e que mergulha numa profundeza escura. O que acontece daí, eu não sei. A última frase é essa. Então o próximo livro vai ser As Primeiras Crianças de Tóquio. A parte 2 que acaba sendo a parte 1, né? Contando a parte anterior. Não, pode ser até a continuação mesmo do Mumei vivendo agora direito. Mas eu acho que ele morreu. Tá bom. Mas aí essa estratégia é igual a da Colin Hoover, né? É assim que acaba, é assim que começa. Na verdade a ordem é essa. Normalmente você pensa que vai ler, é assim que começa, é assim que acaba. Será que a gente deve ler esses livros? Eu acho que sim, né? Acho que o povo está clamando. Foi bem recomendado. Ela tá no top 10 de tudo, né? Ninguém tá pedindo não, o povo não tá clamando não, mas tá no top 10 de tudo, gente. E nossa amiga recomendou. É verdade, a Helena recomendou mesmo, né? Recomendou, então eu acho que a gente tem que ler sim. Tá bom, então vamos ler sim. Agora vamos falar sobre os temas gerais do livro e trazendo algumas questões que ele aborda. O livro, ele tem uma visão super negativa dessa imortalidade dos idosos. Ele não traz isso de uma forma positiva. Eles são imortais, mas eles continuam envelhecendo, mesmo que lentamente. Você vê pessoas de 108 anos, acho que 110 anos, mas eles continuam envelhecendo. Então tem uma tendência do corpo se acabar e da consciência permanecer. Ele traz até uma citação sobre isso, que ele faz justamente essa reflexão, que com o tempo o corpo vai definhar e a consciência vai permanecer e a agonia vai ser perpétua, porque você vai estar lá consciente, mas acabado. Esse é um dilema bem comum dessas histórias que trazem imortalidade. Imagina só o pesadelo que é você definhar e permanecer consciente para sempre. Parece uma merda. Parece uma pena do inferno, do Tártaro. Eu lembrei do Tártaro porque na mitologia grega é para onde iam as pessoas com as punições mais sinistras. É lá que tá o Sísifo empurrando a pedra, que sempre volta para baixo. É lá que tá o Tântalo, que tá sempre com fome e tem muita comida, mas toda vez que ele se aproxima da comida, a comida se afasta dele. Então parece uma coisa dessa, né? Você tá sempre consciente e vivo, mas a matéria do seu corpo vai definhando. A vida é assim, né? Só que ela se prolonga muito mais do que o normal. Então você definharia mais. Não parece bom não. O Yoshiro mesmo dá a entender que é uma agonia perpétua essa imortalidade com envelhecimento. Uma outra reflexão que a gente pode fazer sobre a imortalidade que o livro traz é que essa vida longa, ela traz uma perda de perspectiva.
Então, o fim da vida traz pra gente uma perspectiva diferente de viver, porque como a gente sabe que vai acabar, a gente busca construir uma individualidade e deixar a nossa marca no mundo para que a gente seja lembrado depois da morte. Então, quando a gente vive para sempre, isso não tem mais sentido e essa construção de individualidade, ela vai sendo perdida. Então, tem alguns momentos em que se fala disso. O primeiro deles é quando ele fala que as preferências pessoais não são mais usadas para construir individualidade. Então, sabe, usar uma marca, ter um estilo de cabelo, ter uma roupa, ter algum bem material específico, uma bolsa, um carro. Tudo isso é descaracterizado justamente por causa dessa vida longa. Você não quer mais ser esse indivíduo, você não precisa mais deixar essa marca, porque você vai viver para sempre. Por causa disso também acabam-se as marcas, acabam-se alguns produtos, acabam-se várias coisas, porque não faz mais sentido também, né? É um sistema capitalista e como um sistema capitalista ele tem que ter demanda, se ele não tem demanda se extingue. O pessoal também é pobre nesse universo aí, né? De uma forma geral sim, mas tem pessoas ricas ainda. Você falou que a mãe dele trabalha num local que parece mais rico do que a maioria, né? É uma instituição, um órgão de pesquisa, não fica muito claro o que é, mas é isso. Ela é uma cientista trabalhando lá, né? Algo assim. Tá bom. Não deixa muito claro qual é a função dela, mas a gente sabe que a função dela é vital para essa instituição se manter pesquisando as crianças. Entendi. Para fechar essa parte da vida longa e da individualidade, o livro deixa bem claro que a individualidade nesse mundo novo, distópico, passa a ser só uma acumulação desordenada do tempo nos nossos corpos. Você se distingue pela sua idade, mais do que pelo que você usa ou o que você tem. Uma outra consequência dessa imortalidade dos idosos que o livro apresenta é que essa sociedade, sem jovens chegando à idade adulta, é uma sociedade conservadora e retrógrada. Ela é uma sociedade que ela não tem renovação, porque uma coisa que traz a renovação, a revolução da sociedade é a outra geração, que confronta os ideais da geração que está agora no poder. E não tem esse tipo de movimento, e você vê várias manifestações de conservadorismo, é proibido estrangeirismo, as leis são um pouco estranhas. Você vê isso manifestado na sociedade. É uma sociedade que proíbe certas coisas. Saindo da questão da longevidade e imortalidade, o livro deixa muito claro que a tecnologia e as intervenções do ser humano no meio ambiente tornam a sociedade doente. O ser humano também. Tem várias passagens, eu queria citar algumas aqui. Ele fala muito de equipamentos tecnológicos e, na verdade, que eles não são mais utilizados. Tem um exemplo que eu achei super curioso, que é a síndrome do smartphone. Por que as pessoas deixaram de usar smartphone? Porque descobriram que trazia problemas como insônia, dores nos dedos, e isso começou a ser um problema com o avançar da idade e as pessoas aboliram o uso dos smartphones, por exemplo. Então, problemas de saúde são derivados de tecnologia, né? De muitas tecnologias que a gente usa. Então, o livro fala disso. Uma outra questão é a questão do meio ambiente. Então, fala-se muito em poluição do ar, poluição do solo, poluição de forma generalizada. E, inclusive, é essa poluição que torna o centro de Tóquio inabitável. E as pessoas têm que viver tudo na periferia, em umas casas que são populares, vamos colocar assim. O livro não deixa bem claro o que foi que aconteceu exatamente no centro de Tóquio e no restante do mundo, mas ele sugere, como eu falei, é um livro poético, que ele sugere que essas intervenções e essas criações humanas levaram a sociedade a chegar no ponto que chegou. Uma outra coisa que o livro apresenta de forma negativa é a família. E assim, tem a relação do Yoshiro com o bisneto, e essa relação é bacana, que é super forte, e ele tá naquela luta para fazer com que o bisneto sobreviva. Mas o resto da família não é assim. Então Yoshiro tem filho, tem esposa, tem neto, tem o bisneto, e tem todas essas gerações que elas aparecem muito rapidamente e elas seguem suas vidas abandonando o Yoshiro e o Mumei. E assim, você vai conseguindo perceber que esses problemas familiares, eles vão aumentando geração a geração. Eu acho que é o pai do Mumei, por exemplo, que é super envolvido em jogos, e daí ele desaparece porque ele é viciado em jogo de uma forma geral, e vai pra clínica de reabilitação, volta, e arruma um emprego, e dá problema, e volta. A gente sabe que quanto maior a família, mais problema normalmente a gente tem. E imagina uma família eterna. Parece
Parece bem ruim. Parece. Nesse sentido, essa questão da mortalidade alta dos jovens parece até uma solução divina para esses problemas familiares que estavam crescendo cada vez mais, que acaba sendo o problema da humanidade. Então, a morte dos jovens resolve o problema familiar e, no longo prazo, leva à extinção da humanidade também, que é um grande problema para o planeta. Eu acho que as gerações mais novas parece que já estão ficando mais doentes também, né? Parece que elas já estão gerando mais problema. No livro, com certeza, por isso que elas morrem. Tem problema de dentição, tem problema de saúde de uma forma geral, tem problema nutricional, ela não consegue, por isso que ela morre. As crianças. E assim, na nossa vida atual, no nosso universo também é assim. Problemas de saúde mental, por exemplo, são super antecipados hoje. Depressão, ansiedade, essa coisa de jovem já. Tanto que todo mundo se identificou com o bichinho novo do Divertidamente, né? Todo mundo se identificou com a ansiedade do Divertidamente. Tem uma frase muito curiosa no livro que resume bem essa questão dos problemas familiares e entre gerações, que eu queria ler para vocês aqui agora. O cordão umbilical que liga as gerações de uma respeitável e antiga família também é uma corda que aperta o pescoço. Então, você tem um peso com essa família que te antecede e tem um monte de problema para resolver, e isso é ruim. Ele deixa isso bem claro, acho essa frase bem clara sobre isso. Assim, família é um problema. E uma família antiga é um problema ainda maior. Ainda sobre a questão da família, tem uma questão super complexa da esposa do Yoshiro com ele e seu bisneto. Ela abandona a família para seguir essa carreira no instituto. E isso tem toda uma questão que a gente pode refletir sobre o papel da mulher na sociedade, o direito de escolha que ela tem entre a família e o trabalho. Esse é um dilema super comum das mulheres modernas. É muito claro que ela tem dúvidas com relação a isso e com relação às escolhas que ela fez. E ela elabora justificativas para se afastar da família e preferir o trabalho. Em especial porque o trabalho dela tem um quê de social, porque ela apoia essas crianças do instituto. Então ela fala em algum momento que se ela dedicasse o carinho e o amor que ela tem dentro dela para o bisneto, não ia sobrar nada para as crianças do instituto. A partir disso ela faz essa reflexão de balanço e é super utilitarista, pensando em ajudar o máximo de pessoas, e com isso ela fundamenta a decisão dela de abandonar a família. Em uma passagem da história, ela vai visitar o Yoshiro e o Mumei, vê que eles estão numa condição super complicada. Ela tem uma condição de vida melhor, mas ela não fica nem um dia com eles e vai embora porque ela não quer criar vínculo. Um outro tema que o livro aborda é a política. E, pasme, ele fala mal. Até agora o livro fala mal da imortalidade, fala mal da família, fala mal da tecnologia, agora vai falar mal da política. Muito bom, vamos lá então. O sistema de leis que eles têm nesse Japão futurista é um sistema super arbitrário. E tem algumas passagens curiosas do Yoshiro pensando sobre política ou falando sobre as leis. E ele fala uma coisa curiosa, assim, que nada é mais atemorizante do que uma lei não aplicada. Que a qualquer momento ela pode ser aplicada e você vai ser preso por uma lei que você nem sabia que existia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sistema de lei é arbitrário e aleatório. Você nem sabe. Você nem sabe quem está fazendo as leis, de onde elas saem. Isso. E essa arbitrariedade leva o panóptico da sociedade a um outro nível. Você lembra o que é o panóptico? Lembro que é a prisão circular, que tem uma torre olhando todo mundo, mas você nem sabe se tem um guarda ou não, mas todo mundo se comporta porque pode estar sendo vigiado a qualquer momento. A gente chama isso de uma estrutura de poder observável, mas não verificável. Eu consigo observar que existe a torre, mas eu não consigo verificar que tem um guarda olhando para mim. Mas só por existir a torre eu fico inibido de fazer alguma coisa. E nessa sociedade, as leis não são transparentes. Então você sabe que elas mudam, mas você não sabe quem muda, como muda, por que muda. Mas, como você vê que elas estão mudando, pressupõe-se que alguém está mudando, mas você não sabe quem. Ou seja, é uma estrutura de poder não verificável. Mas é observável por quê? Porque elas são aplicadas. Então você não sabe a lei, mas você vê o efeito da lei. Então tem as pessoas sendo punidas, sendo presas arbitrariamente. Então a lei, nesse Japão futurista, é uma estrutura de poder observável, mas não verificável. Que não é muito diferente da situação que a gente tem no Brasil. A gente tem um sistema jurídico aberto, em que a gente tem os códigos
e os crimes tipificados, mas a gente também é baseado em jurisprudências e não é tão acessível quais são essas jurisprudências. Você precisa constituir um advogado para que ele tenha acesso a essas coisas e te informe. Então você não tem acesso direto à informação. Então parece um pouco, mas levado às últimas consequências, porque tem um fator de aleatoriedade muito grande. Não fica claro, mas parece que você não tem documentos escritos com essas leis e você não consegue acessar isso. A tecnologia caiu em desuso, então entendo que não tem questões de internet. E como que você acha essas leis? E como que você acha qual a versão atual dessas leis? É complicado. Mas parece com a nossa situação nesse sentido, de um sistema jurídico que é hermético de alguma forma. Não é completamente acessível a todo mundo. O livro traz de forma positiva questões de gênero. Talvez o primeiro tópico positivo que ele traga. Tem a questão do trabalho da mulher do Yoshiro, que é uma questão de gênero, mas mais do que isso, ele traz uma colocação super curiosa, um parágrafo, que ele fala que sociedades que discriminavam mulheres, em especial as que abortavam fetos femininos, elas foram punidas com transmutações de gênero ao longo da vida para corrigir injustiças sociais de gênero. Então, você dorme hoje como homem, mas você pode aleatoriamente acordar como mulher. Como existe essa aleatoriedade, você vai garantir que as mulheres tenham condições iguais, porque você nunca sabe, amanhã você pode ser mulher. Achei legal. Achei muito legal esse mecanismo biológico, talvez, de resolver isso dentro da ficção. Empatia, né? É uma forma de ter empatia. Nesse caso, você foi obrigado a ter empatia. E você não sabe também quando que a mulher vai acordar o homem. Então, se você tratar mal aquela mulher, se você submetê-la a alguma condição desfavorável, ela pode no outro dia acordar o homem. Então, também inibe o comportamento de discriminação de gênero. Esse poder é muito bom. Tipo o menino do Genvi lá. Uma última coisa que o livro também fala é sobre o trabalho. E ele fala mal do trabalho. E é incrível que numa sociedade tão mudada, muita coisa mudou com relação à nossa sociedade. As duas coisas que são mais parecidas com o que a gente tem hoje é o trabalho e a política. Tem um momento em que o pai do Mumei começa a trabalhar numa fábrica. Numa das idas e vindas, ele é viciado em jogo. Ele começa a trabalhar numa fábrica e ele vai visitar o Yoshiro e o Mumei. E ele faz um comentário super interessante que ele diz que adorou trabalhar na fábrica, que é igual um jogo. Se você ganhar, você vira um tirano. Se você perder, você vira um escravo. Essa frasezinha, a Yoko Tawada critica a meritocracia que é vendida por aí e mostra que a carreira profissional, ela tem uma aleatoriedade e é grande. O último ponto que ela mostra sobre o trabalho é que existe uma codependência das instituições com os indivíduos. Na nossa vida, que é finita, o trabalho já traz um propósito naturalmente. Imagina na vida eterna. Nessa imortalidade, as pessoas procuram trabalhar sem parar, sem descansar, talvez até como uma forma de esquecer que essa vida eterna, na verdade, é uma droga. Mas é estabelecida essa dependência ainda maior da pessoa com o trabalho, dado que ela vive eternamente. Ela deve achar que tem um propósito ali, né? Ela sem trabalho é sem propósito. Tanto que o bisavô pegou o propósito de cuidar do filho. Mas qual o propósito que se tem numa sociedade dessa, né? Também é até difícil criticar. É difícil, não tem. Por outro lado, as instituições também são dependentes dos indivíduos. Porque como elas sabem que a vida é eterna e que, a priori, eles nunca vão sair de lá, elas não buscam fazer gestão de conhecimento, por exemplo, para pegar aquele conhecimento tácito e transformar em explícito, em padrão, em coisa da instituição. O Yoshiro deixa muito claro que a instituição que a esposa dele trabalha depende totalmente dela. Se precisa fazer uma ligação, é ela que faz, ela que sabe o número, tudo é ela. Então, assim, é uma instituição que sem ela pararia. E isso mostra essa codependência. Tanto as pessoas dependem dos trabalhos por terem uma vida eterna, quanto os trabalhos dependem das pessoas porque elas têm uma vida eterna. Curioso, né? E triste. Nossa, péssimo. Já pensou em trabalhar para sempre? Ai, não quero ir pra esse mundo, não. É a pena do Tártaro. O Sísifo trabalha para sempre, empurrando a pedra para cima e ela volta para baixo. Ai, pois é.
Que inferno, né? Que inferno. Para fechar essa sessão, só queria dizer que o livro tem outras várias questões que ele aborda. É um livro super filosófico, tem muita coisa que você pode ficar pensando nele. Tem, sei lá, uma passagem que o Yoshiro compra uma faca super afiada, que corta tudo. E ele olha para ela e corta tudo com ela e pensa. Ela sempre avança cortando tudo porque ela não tem dúvida. Você pode ficar pensando nisso, né? Tudo isso traz reflexão. Então, é um livro que eu achei muito interessante, é um livro muito sensível e super recomendado. E agora vamos falar da nota do livro. Por tudo isso que eu já falei, certamente vocês notaram que eu gostei pra caramba do livro. É um livro bem complexo, é um livro que traz muita reflexão. A história é muito curiosa, essa premissa do idoso viver para sempre e do jovem morrer cedo. Isso traz muitas consequências que a gente discutiu ao longo do vídeo. Mas em alguns momentos eu achei o livro poético demais para mim. Por causa disso, ele não vai levar as 5 estrelas, mas vai ganhar 4 estrelas de 5. Para fechar o vídeo, vamos fazer o nosso momento Book Club. Vou pegar a caixinha e vamos tirar 2 papeizinhos para responder dessa vez só 2 perguntas. Até porque eles são bem parecidos, né? Frente e o verso. Normalmente são. Tem 2 perguntas e as 2 não são relacionadas, então vai ser só esse papel aqui. Só para ser contra a gente, né? Então vamos lá. Primeira pergunta eu já respondi ao longo do vídeo inteiro, eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu reparei em algum simbolismo no livro ou metáforas. O livro é inteiro de simbolismo e metáforas. Simbolismo sobre o indivíduo, sobre viver em sociedade, sobre o meio ambiente, metáforas com relação à vida nessa nova sociedade. Por usar uma linguagem poética, o livro é super metafórico e isso é constitutivo, né? Tá no vídeo inteiro a gente falando sobre isso. A outra pergunta se eu leria uma continuação do livro. As primeiras, brincou, né? As primeiras Crianças de Tóquio. Com certeza eu leria. E me sinto tentado a comprar o Memórias do Urso Polar para conhecer mais da Yoko Tawada. Eu realmente gostei muito da escrita dela. É diferente você ler prosa tão poética assim. E eu gostei muito. Então, com certeza eu leria uma sequência do livro. Deixa eu voltar com a caixinha para lá. Parece uma excelente ideia, realmente, fazer uma sequência do livro. As primeiras Crianças de Tóquio. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa seu like, comenta. Vocês já conheciam esse livro da Yoko Tawada? Vocês já conheciam a Yoko Tawada? De qual cidade vocês gostariam de ver essa distopia? As Últimas Crianças de Quito. Quito? Capital do Equador. Ninguém sabe. Quito. Se inscreve no canal, a inscrição de vocês é super importante pra gente. Ativa o sininho para ver nossas atualizações. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhecer. O livro da Yoko Tawada é muito bom. Eu recomendo ele para todo mundo, especificamente para aquelas pessoas que a gente falou. Mas é um livro que eu recomendaria para todo mundo. É um livro muito legal de você conhecer e traz reflexões super importantes para a nossa vida moderna. Eu não recomendaria esse livro para quem não gosta de ler. Sem dúvida. Não é uma primeira leitura para ela começar a gostar a ler, eu acho que não. Não é um livro para iniciantes. Não. É isso. Até quinta-feira no nosso próximo vídeo de unboxing.